Pessoal, você lembra que eu coloquei aqui um vídeo do Agenor Duque falando do bispo Luciano Neves, né? Falando que ele não tem caráter, que ele não é homem, e falando um bocado de coisa mesmo. Se você não viu, tá aqui no canal, é só você procurar aí que você vai ver. Veja bem, o bispo Luciano Neves, hoje domingo, ele faz a reunião dele, o culto, e se pronuncia, né? E dá a resposta para o Agenor Duque. Veja aí e daqui a pouco eu volto. Sabe, por uma questão de deixar Deus agir, me pronunciar acerca desse assunto, mas eu entendo que é necessário para que a sua cabeça não se confunda. Esses dias me chegou um vídeo do apóstolo, né? Agenor Duque. Não sei se vocês chegaram a ver por aí. E quando me mostraram aquilo, eu olhei e falei assim para Deus: Deus, homens são homens. Fiquei quieto por uns 2 dias, mas fui orar, porque eu não gosto de fazer nada por impulso. Pedi que Deus me desse uma direção, e Deus falou: vá a público e fale a verdade. Muito bem. Eu nem vi o vídeo, porque tudo aquilo que não me edifica, eu não gosto nem de olhar, para não sujar o coração. Então, graças a Deus, meu coração é limpo e vai permanecer. Mas algumas coisas soltaram assim que ele falou, e uma delas é que o bispo Luciano não era homem. Muito bem. Então, vocês não sabem o que é, e vocês vão saber, todos. Primeiro eu quis entender por que ele fez aquilo, porque parte de um princípio. Ele, sendo um líder espiritual, ele jamais teria prazer em querer ir a público para denegrir um outro, porque se trata de evangelho. Então eu tentei entender o motivo pelo qual ele quis fazer aquilo, até porque é um assunto interno, estamos falando de pagamentos, então você fala internamente, vai pagar, não vai? Vai e resolve. Alguém disse assim para ele: bispo, ele ficou muito chateado porque ele saiu desse imóvel e viu que a Igreja Unida Deus Proverá, graças a Deus, enche aqui, é uma bênção, e ele já não conseguia mais, aquela coisa toda. Eu falei: olha, na dificuldade dele, a gente não tem que sorrir da dificuldade de ninguém, a gente tem que orar para que Deus abençoe e no momento difícil levante também aquele homem, aquele ministério. Então vamos entender isso aqui para ficar claro. Primeiro, parte de um princípio. Eu não fui pedir a ele em momento algum para alugar esse imóvel. Eu estava no meu escritório. Nós tivemos um problema de documentação com aquele antigo imóvel grande que nós tínhamos, onde a prefeitura ela disse que não poderíamos continuar por conta de algumas coisas, tipo solo contaminado, coisas do tipo, não poderíamos continuar, e não era culpa nossa, isso aí era com o proprietário de lá, então nós tínhamos que ter que sair. Naquela semana, eu já estava procurando um outro imóvel, e diga-se de passagem, já tinha achado. E eu estava dentro do escritório, e o bispo Diego, que está lá em Santo Amaro, eu vim de lá agora, estava fazendo a reunião de manhã, e o bispo Diego virou para mim e falou assim: bispo, recebi aqui um recado do apóstolo, né, da plenitude, perguntando se o senhor tem interesse de locar o lugar que ele está. Eu falei: olha, depende. Nós já temos um imóvel em vista, mas vá lá, escute ele, veja quais são as condições. E muito bem, vamos ver o que a gente faz. Muito bem. E eles foram, e ele foi. E nessa de ir, o que acontece? Ele estava, aquele imóvel menor que nós estávamos, é propriedade dele, né? Mas ele teve um problema de justiça
com o antigo imóvel que ele estava, com o proprietário. O proprietário entrou na justiça com ele e tal, e deu um problema. E eu pagava o aluguel daquele imóvel para ele. E segundo ele, com o aluguel que eu dava para aquele imóvel, ele pagava esse. Mas o que aconteceu? Você vê, eu estou aqui, me sinto tão mal em ter que explicar uma particularidade, porque isso não... Eu acho que você está na igreja para ouvir a palavra de Deus, isso não... Aí, mas só que eu tenho que explicar, senão você e muitos estão achando que eu sou a maior picareta. Então, eu falo, Deus, então tem hora que a gente tem que se pronunciar, e a verdade seja... E é bom quando a gente se fala assim a verdade, porque aí eu falo com responsabilidade, porque eu tenho tudo que eu falo, eu tenho que comprovar. Eu quero ver se ele tem que comprovar o que ele falou. E eu vou explicar. Vamos lá. Então, chegou para a gente uma ordem judicial, dizendo que não era mais para pagar o aluguel daquele imóvel à Igreja Plenitude. Ou seja, nas contas da igreja. Era para que nós pagássemos em juízo. Ele não podia mais receber aquele dinheiro. E ele se falando agora que é um homem tão honesto, né, que eu lamento, deveria ser verdadeiro na íntegra, né? Ele me fez uma proposta de pagar a ele burlando a justiça. Que ele ouça isso e diga que é mentira. Não tem como você me pagar por fora, porque se você não me pagar, eu não tenho como pagar aqui, que era onde ele estava. E aí eu falei, olha, esse assunto eu não trato, é com o meu advogado. E o meu advogado falou assim, o advogado da igreja, olha, nós não vamos fazer isso, porque se a justiça descobre que nós estamos descumprindo uma ordem dela, vai ser o problema para a igreja, unida Deus proverá. Se é para pagar em juízo, então nós vamos pagar em juízo. Então eles disseram, se você pagar em juízo, nós não vamos ter dinheiro para pagar aqui, então nós vamos ter que sair e voltar para essa igreja pequena que é minha propriedade. E em contrapartida, você quer ir para lá? Eu falei, quanto é o aluguel de lá? 86 mil, segundo ele. Mas, algumas coisas que ficaram, daria 150 mil por mês. Falei, tá bom. Falei, então tá, nós vamos. Aí ele falou, só que eu quero de entrada uma luva de 500 mil. Eu tive que pagar 500 mil para entrar aqui. Ele não falou isso, né? Entende? E pagamos os 500 mil. Foi pago. E viemos então para cá. Não temos nenhum aluguel atrasado com eles, nenhum. Que ele vá a público e prove que tem, que não tem. A não ser o deste mês, que semana passada... Cadê o Bispo Santana? O Santana, depois que ganhou uma sala, um escritório, ele ficou importante, nunca mais está no salão. Não, que agora ele ganhou uma sala. Aí ele está chique, então agora ele só fica na sala dele, só pode. Por que eu estou chamando? Porque semana passada eu chamei ele e estava no banheiro. Né? Essa semana, para aliviar, ele está na sala. Olha lá, viu? Saiu da sala dele, olha lá. Vem cá, ministro. E estava com o diretor de televisão, outro importante lá também. Ó. Vocês estavam tendo reunião, né? Por que eu estou chamando ele? Porque na semana passada, eu coloquei ele dentro do carro, falei assim, vamos lá no apóstolo Agenor, que eu vou explicar para ele a questão do aluguel. Se eu fosse um picareta, não teria ido nem dado satisfação. Vem cá, senhor ministro. Hã?
Bispo, eu acho que ter te dado essa sala não foi um bom negócio. Está funcionando esse microfone? Não tá? Aí, não querem nem deixar você falar. Porque a semana passada eu te procurei. Sim, senhor. Eu sei que você estava na sala, mas disseram que você estava no banheiro. Sei que você tem muitos documentos para assinar. A responsabilidade aumentou. Resolvendo. Aí, ó, tá vendo? Coisas assim importantes. Eu sei que você gostou da sala. Não tem nada. Mas eu te chamei aqui por outro motivo. Na semana passada eu chamei você, entramos no carro e fomos aonde? No Apóstolo Agenor. Eu falei para ele, eu precisava falar com o senhor. Sentamos. Isso aí que agora o Brasil saiba, né? E eu falei para ele o seguinte, apóstolo, esse mês nós temos que pagar aluguel, só que eu tenho um problema. Expliquei as coisas que tinham acontecido. E uma delas foi o seguinte, a igreja, toda igreja tem uma ata de corpo diretivo. E essa ata, quando ela é feita, ela tem validade de tempo. Algumas 1 ano, outras 2 anos. E a igreja fez 2 anos, gente. E a ata da igreja venceu. Quando se vence a ata da igreja, então você tem que convocar uma outra assembleia. E desta assembleia você faz uma nova ata. E aí você entrega a cópia dessas atas nos bancos. Por quê? Porque com o vencimento da ata, as contas dos bancos que a igreja utiliza são bloqueadas automaticamente. Por quê? Como não tem mais validade, então o banco não pode liberar o dinheiro da igreja até que se valide uma nova ata confirmando o presidente. Então aquele dinheiro ele é bloqueado para que essa ata seja feita, entregue, validada, e assim as contas voltam então a ser acessíveis à igreja. Ó, ela está dizendo, meu irmão é pastor e aconteceu isso, porque ficou com a conta bloqueada por conta da ata que venceu. E aconteceu com a gente. E eu não falei isso para ele? Sim, senhor. Eu falei, olha, eu tenho 30 mil reais em espécie, dinheiro. Se o senhor quiser, a secretária da igreja não está aí, né? Está lá embaixo. Está lá embaixo. Mas eu pedi para que ela ligasse, eu falei, se o senhor quiser, a gente entrega isso e só me deixa conseguir desbloquear para eu juntar os valores e conseguir fazer o pagamento como todo mês, porque nós não temos pagamento atrasado do mês retrasado do mês passado, nós não lhe devemos nada. Gente, esse homem fez um estardalhaço de um aluguel que está atrasado, se não me falha a memória, 6 ou 7 dias. Quem aqui já atrasou algum aluguel? Então você deve ir para a internet também, vou falar teu nome para ele. Agora, o que mais me entristece é ser um homem que é um pregador, ter o prazer de querer defamar. Se fosse um incrédulo, endemoniado, perturbado, que quer mesmo destruir a obra de Deus, tudo bem, mas uma pessoa que vai para o altar pregar, mas tudo bem. Conclusão, expliquei a ele, não depende de mim, eu dependo dos bancos, o advogado está tratando, a gente está fazendo, me compreenda, certo? Eu vou tentar de tudo para, se a gente conseguir sem os bancos, fazer já o pagamento. Agora, se eu tivesse com todos os aluguéis, desde que entramos aqui atrasado e tudo mais, aquela coisa toda, é uma outra história. Conclusão, saímos de lá com tudo entendido. Passou então, eu falei, ó, segunda-feira se eu tiver, eu já faço, que foi a passada e tal. Mas aconteceu que ainda não conseguimos resolver, e não é uma culpa minha. E aí, eu sou surpreendido com um vídeo desse. Aí eu falei, no mínimo, ou ele quer aparecer, ou ele quer dar uma de justo, eu não sei. Mas ele deveria pensar, porque tamanha é a hipocrisia que sai da boca daquele homem. E por que eu digo que é hipocrisia? Porque no mínimo para ele ir para a internet falar de um outro bispo, por conta de um aluguel que está atrasado há 8 dias ou 7, sendo que não temos nada em atrasado para trás, ele deveria estar com a igreja dele toda paga
e não ter nenhum despejo. Mas se você entrar na internet e digitar o nome da igreja dele agora, você vai ver lá, igreja, plenitude, não sei do que, mais de 61 processos entre despejos. Esse é o homem que pode falar de pagar aluguel em dia? Mas, como diz o texto, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente a gente tem coisas que acontecem assim. Graças a Deus você pode me ouvir e entender. Quem entendeu agora e sabe da verdade? Mas tem muitos que viram o que ele falou e estão acreditando no que ele disse. Infelizmente. Mas isso aí também não é um problema meu, é ele com Deus. E já que ele criou a situação, até, olha, teve pessoas perguntando se hoje a igreja aqui está aberta, que ele disse que ia fechar a igreja. Como se não tivesse documento assinado, como se não tivesse, até parece que é assim. Amanhã ele vai fechar as portas daqui. Entendeu? No mínimo, para que ele pudesse tentar fazer alguma coisa, ele teria que me devolver na íntegra 500 mil reais. Mas se ele me devolver os 500 mil reais, eu vou e pago de aluguel, né? Hã? E o meu advogado ainda falou, e o senhor ainda pode processá-lo. Mas com toda honestidade, gente, eu não ganho nada com isso. Minha guerra não é contra homens, minha guerra é contra Satanás, seus demônios. Que Deus abençoe ele. Eu quero que Deus abençoe ele, a família dele, a igreja. E acontece, homens são falhos. Então, eu só estou trazendo esclarecimento aos obreiros que não entenderam e às pessoas. Mas essa é a verdade. E um estardalhaço desse. Teve pessoas que eu conheço e que lidam com ele que falou para ele: para que você está fazendo isso? Você mesmo já precisou de mim por várias vezes e veio depois que precisou pedir para eu ter alguma tolerância e tive, e você está fazendo isso com os outros? Se ele não teve sucesso aqui, se não deu certo, amém, mas que dê certo onde ele está e cresça, e que amanhã Deus dê a ele uma igreja bem maior, que Olha, gente, se o reino de Deus crescer, todos nós devemos estar felizes. O que a gente não pode é querer ficar feliz se o reino de Deus crescer só através da gente. Aí seria egoísmo, né? E muita tolice. Então tem almas para todo mundo. Quando Pedro disse assim: Senhor, tem alguém pregando em teu nome, curando e libertando. A gente mandou ele parar. Jesus falou: vocês estão doidos? É? Quem não é contra nós, é por nós. Deixa ele pregar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu nunca vi uma igreja tão nova ser... E aí, pessoal, você viu aí a explicação, o pronunciamento do bispo Luciano Neves. Mas e aí, me conta aí, o que você achou disso? Deixa aí nos comentários. Você acredita mais em quem? No apóstolo Agenor Duque ou no bispo Luciano Neves? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aliás, eu quero agradecer de todo o coração. Aqui somos mais de 4.000 inscritos, né? Deus abençoe a vida de todos e obrigado aí pela confiança. Você sabe que aqui nós não falamos mal, nós não estamos aqui para prejudicar esse ou aquele, não. Nós estamos aqui para levar para a senhora, para o senhor, a informação. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá o like, pessoal. E até a próxima.